A adoção de uma criança ou adolescente envolve uma série de etapas e pré-requisitos. Imagine agora quando se trata de uma ação em que os candidatos a pais são estrangeiros. As exigências, é claro, acabam sendo ainda maiores. Em Brasília, a adoção de uma menina que foi morar nos Estados Unidos mostrou que, apesar dos desafios, os processos podem ter muito sucesso. A menina Isabela, de 7 anos de idade, foi adotada por uma prima casada com um americano e que mora nos Estados Unidos. Uma vitória para a Comissão Distrital Judiciária, responsável pelos processos de adoção internacional no DF. A adoção da Isabela inaugurou, os nossos contatos com os Estados Unidos. É a primeira adoção que realizamos. Em 2004, nós tivemos um início de uma adoção, mas que não foi até o fim. Então, a da Isabela consagrou o início e fim de uma adoção internacional. E os Estados Unidos é o país que mais adota no mundo. Então, a nossa expectativa é que isso abra portas para as novas adoções. Mas, para a adoção ser concretizada, o caminho foi longo. Entre os desafios, a burocracia para destituir o poder familiar dos pais biológicos de Isabela, que abriram mão da guarda por falta de condições mínimas para cuidar da menina. Apenas nesta fase, foram 6 meses a mais de espera que o tempo normal, nos casos em que a criança se encontra no abrigo. E por se tratar de um processo internacional envolvendo adotantes estrangeiros, existem mais etapas a serem cumpridas em relação a uma adoção nacional. Ele precisa se habilitar no país dele e depois num país que ele deseja acolher. O estágio de convivência também é um diferencial no sentido que aquela família precisa ficar num país da criança, no país de origem, por cerca de 2 meses. E aí, então, são 2 meses que eu fico sem trabalhar, 2 meses que eu estou longe da minha família, numa casa que não é minha. Então, são alguns desafios que tem a adoção internacional. Os pretendentes a adotar Isabela precisaram se cadastrar no ACAF, Autoridade Central Administrativa Federal do Ministério da Justiça, responsável por cadastrar famílias estrangeiras que querem adotar crianças brasileiras. Casos como o dela foram feitos também com a Colômbia e com o México. Atualmente, existem 46 processos de adoção por estrangeiros no Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, do Conselho Nacional de Justiça. A maioria dos casos envolve crianças maiores de 6 anos e geralmente com grupos de irmãos. Entre 2008 e 2015, 657 crianças do cadastro foram adotadas por pessoas de outros países. Famílias da Itália foram as que mais adotaram menores brasileiros. Desde 2012, a comissão responsável pela adoção internacional no Distrito Federal tem o projeto Era Uma Vez, o recontar de uma história, que reúne as lembranças de cada adotado em livros ou jogos, registrando as origens e as experiências vividas antes da adoção. Além de minimizar toda a mudança vivenciada pelo adotado, a intenção é eternizar as raízes da criança ou do adolescente e mostrar a possibilidade de dias melhores. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Luciano Medeiros. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Luciano. Muito obrigado, boa tarde, boa tarde. Bom, vimos na reportagem que a adoção internacional ela segue algumas regras que são diferentes da adoção nacional. É de fato uma medida excepcional e essa espécie de burocracia para garantir a adoção segura? Na realidade, o Brasil é signatário de uma convenção internacional, denominada Convenção da Haia, e a convenção ela estabelece alguns protocolos que os países signatários eles devem adotar ou observar nessa questão da adoção internacional. Então, nesse sentido, é necessário que o interessado na adoção, ele siga todo aquele protocolo estabelecido pela Convenção, que aqui no Brasil está incerto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, doutor, toda vez que falamos em questões de legislação nacional e internacional, há sempre a necessidade de que seja cotejadas essas duas legislações para que não haja choque, inclusive, não só de legislação, mas de interesses. De que maneira isso se dá, considerando, por exemplo, o ECA? Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele adota esse protocolo estabelecido pela Convenção Internacional, justamente para que não haja conflito, não é, nessas regras. É uma medida excepcional, na realidade, é necessário que se busque
a outras tentativa, opções, né? exatamente, de deixar a criança em território nacional, até por uma questão cultural mesmo, a questão da língua, a barreira da língua. Então, assim, a lei, ela prima por que a criança fique, de fato, no Brasil. Então, nesse sentido, é entendido como uma medida, de fato, excepcional. Doutor Luciano, como é que é o protocolo em relação a adolescentes, a irmãos? Tem um acompanhamento dessa criança que vai ser inserida em outra cultura, em outro cenário completamente diferente? Na medida em que a própria legislação estabelece que a adoção internacional seria uma medida excepcional, deve-se tentar, né, encontrar uma família brasileira para receber essa criança, as crianças ou adolescentes que são adotados por pais estrangeiros ou por estrangeiros, de fato, já têm uma idade mais avançada. Então, em regra, são adolescentes e irmãos, porque, na realidade, a lei ela determina que os irmãos eles devem ser mantidos juntos, ou seja, a adoção ela deve ser, de fato, dos irmãos, para evitar separações. No caso da adoção no Brasil, existe uma fila, você se candidata a ser um pai adotante, é feita uma investigação. Como funciona isso em relação a pessoas de fora que queiram adotar brasileiros? Então, a gente tem que olhar também sobre duas óticas. É o estrangeiro que reside ou que tem a sua base ou sua residência num país estrangeiro, ou o estrangeiro que está domiciliado ou reside no Brasil. Se ele é um estrangeiro que reside no Brasil, a gente vai adotar as mesmas regras da adoção nacional. Agora, se ele é um estrangeiro que tem intenção de adotar uma criança brasileira, primeiro ele vai ter que se cadastrar no organismo do país de origem que faz essa intermediação aqui com a Justiça brasileira. Então, ele vai passar por toda uma avaliação, uma análise para se verificar se aquela família ou adotante, ele reúne condições de receber uma criança. Esse dossiê ele é mandado para a Justiça brasileira e especificamente para algumas das comissões estaduais, né, a cada estado. Então, nesse pedido, ele já tem que direcionar qual é o Estado brasileiro que ele quer que a sua documentação ela seja direcionada. Então, essa comissão aqui no Brasil, ela vai receber essa documentação e vai analisar. Essa comissão ela é integrada pelo juiz da vara da criança e do adolescente, por um membro do Ministério Público, um psicólogo, um assistente social e dois advogados indicados pela OAB. Então, essa comissão ela vai analisar essa documentação e fazer essa intermediação. Doutor Luciano, o senhor citou há pouco a Convenção de Haia, que é um tratado internacional. Essa convenção visa justamente combater o tráfico internacional de crianças? Sim, exatamente. Um dos objetivos é evitar justamente o tráfico internacional de crianças, né? E regularizar e proteger essa criança que vai ser adotada, mesmo porque depois da adoção, depois de concretizada a adoção, as autoridades brasileiras elas se mantêm em contato com a autoridade estrangeira para onde a criança foi, por um período mínimo ali de 2 anos, onde são trocadas essas informações. Então, há um acompanhamento pós-adoção também. Isso é muito importante e obedece aí, né, o princípio constitucional da proteção integral. Doutor Luciano Medeiros, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado. Obrigado.